gravando. Fala, forasteiro! Seja bem-vindo a mais um episódio do Forasteiro Explica. Hoje nós estamos no Forasteiro Explica. Tá eu aqui, o Léo ali, Eu tô na aqui, área. ali. Em Ah, todos os lugares. o Léo, Sou forasteiro. o Léo tá de forasteiro. Quadro novo. É isso aí. O Está- Forasteiro Explica, né? Segundo episódio e a gente tá com figuras ilustres, né? No último episódio tivemos aqui o Manzoni e hoje nós estamos com um forasteiro de verdade, né? E ele nem está no Brasil nesse momento, né? Estamos com um forasteiro neste momento internacional que tem tudo a ver com o tema que nós vamos compartilhar hoje, né? Que é o tema, Wesley. Qual é o tema de hoje, Wesley? Intercâmbio cultural. Vale a Vale a pena? pena? Nós É, vamos saber disso agora. com ele. Ele, que é agora Business School. Tá na área. Ele que é mentor em finanças, palestrante, sabe de tudo dos mundos do negócio. De quem que a gente tá falando, Wesley? Nosso forasteiro Eustaquelino Cassebe. Seja bem-vindo, Cassebe. Fala, gente. Fala, forasteiros. Boa noite aí, boa tarde ou bom dia. Aqui ainda está claro, então eu não sei que hora eu estou vendo aí. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite aí. Obrigado por estar mais uma vez aqui para trazer esse tema aí para vocês. Um beijo grande aí, morto de saudade já desse Brasil aí. Vamos que vamos aí, vamos falar hoje. Vamos falar sobre o que é ser um forasteiro, né? É isso. Casseb, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade da gente poder bater esse papo e, assim, trazer novidades, abrir a nossa mente para esse mundo, né? Uma oportunidade. Eu costumo dizer que hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E eu tenho certeza que nesses dias que você tem experimentado aí de ambiência, né, mentalidade, nova cultura, e agradeço por você poder compartilhar um pouco sobre isso. E aí eu quero saber, primeiro de tudo, como é que começou essa ideia de intercâmbio cultural, quando é que isso foi fomentado e por que você escolheu os Estados Unidos para fazer isso? Legal. Muito bom. Primeiro, falar onde é que eu estou agora. Eu estou numa cidade aqui chamada Cambridge. Cambridge é onde fica a Universidade de Boston e o MIT. É aqui colado a Boston, mas não é Boston. Então, as pessoas acham que tudo é Boston. Não, na verdade, são alguns municípios que têm a 3 quilômetros de Boston. Então, eu estou aqui dentro a gente chama aqui de Harvard Central, que é onde os alunos vêm para estudar. Durante o dia sempre vai ter os alunos aqui, ó, estudando. Então, não é uma biblioteca, não tem livro, você vem aqui para estudar, para fazer isso que eu estou fazendo. Tem gente que tem ali atendendo como psicólogo, gente dando consultorias, gente falando com o mundo inteiro daqui. Então, o ambiente aqui o prédio ali do lado é o prédio do acesso de Harvard, depois daquele painel grande ali. Não sei se vai dar para ver aí quando pegar a tela, mas é dentro de Harvard, de frente para o portão central, aqui na Harvard Square. E fica nesse município de Cambridge, né? Estamos falando Que é com onde eu estou. alunos O de primeiro lugar é Harvard. isso. Com os alunos de Harvard, né? Bom, e como é que primeiro, como é que aconteceu tudo isso aqui, de eu acabar vindo para cá? Né? Primeiro, é um sonho estar aqui. Não foi a primeira opção, mas já existia um plano lá atrás, um pouco esquecido, sobre Harvard. Eu tentei fazer esse intercâmbio em Nova York, e aí ele acabou, graças a Deus, não dando certo, e deu certo para vir aqui para Boston. E aí nossa, era realmente isso que eu queria, vir para Boston, né? Então, eu vim fazer esse intercâmbio cultural, um intercâmbio de business também, vim fazer um intercâmbio de business e passar esse tempo aqui para ter essa experiência aqui nos Estados Unidos, né? Não só cultural, de falar inglês, de aprender, mas cultural também de aprender o que é essa cultura americana, né? Então vai fazer 30 dias agora, amanhã vai fazer 30 dias, eu estou aqui, e aí em seguida, lá sábado para domingo, eu estou voltando para o Brasil. Desculpa, não peguei aí o finalzinho. Que dia que você volta?
Eu volto de sábado para domingo. Amanhã faz 30 dias que eu estou aqui e eu já volto de sábado para domingo. 34 dias aí longe de casa? Total. 34 dias longe de casa. E esse intercâmbio você foi sozinho ou você foi com a família? Não, eu vim só. Eu vim só. Eu estou no momento de transição de carreira e é uma promessa que eu tinha, né? Sempre que eu fazia uma transição entre uma empresa e outra, um trabalho e outro, eu me prometia fazer um intercâmbio cultural. Só que sempre quando ela acontecia, eu estava num momento de estresse e eu acabava emendando um emprego no outro, saía de uma empresa num dia, 3 dias depois estava em outra e esquecia essa promessa que eu tinha comigo, né? E aí, como aconteceu agora, de eu estar em transição, eu falei, cara, agora é hora de honrar aquela minha promessa desde os meus 20 e pouquinhos anos, de fazer o intercâmbio sempre quando tiver aquele lá, aquela indenização, aquele momento que você, putz, não sei se eu vou arrumar emprego rápido, se eu vou abrir uma empresa rápida, então vou tirar uma quarentena e vou me desenvolver mais, né? E aí sempre vem, cara, não deu dessa vez, já vai dar na próxima, e aí dessa vez eu não deixei escapar. Estou E, aqui. e conta um pouquinho pra gente qual é a maior dificuldade de ir só para um intercâmbio. Apesar de ser 30 e poucos dias, a gente sabe que tem pessoas que vai para um intercâmbio um pouco maior. 35 dias já tem os seus desafios. E como é que é esse desafio de ir só? E o planejamento, Eu que é o acho que a mais gente vai começar a importante. falar. Eu queria É, acrescentar também, porque como você fala muito sobre finanças, e aí a gente pode começar falando do planejamento para passar esses 30 dias aí. exato, exato. Primeiro você tem que ter o recurso, né? Você tem que ter o planejamento, dizer, cara, eu vou, o que é que vai acontecer, quanto eu vou gastar. Então, a gente fez esse planejamento um ano todo procurando passagem, um ano todo procurando, e esperei o Black Friday chegar. Quando chegou no Black Friday, eu comprei as passagens, comprei de milhas, ou seja, já saiu mais barato ainda. Comprei o curso no Black Friday também lá em novembro. E a única coisa que eu não comprei no Black Friday na época foi a hospedagem, que teve uma decisão para ser tomada, se eu ia ficar na casa de família, se eu ia ficar na casa de uma escola, se eu ia ficar no Airbnb. Então isso demorou mais para eu tomar uma decisão e eu tomei essa decisão já uma semana, 2 semanas antes de vir. Foi onde eu escolhi e encontrei onde eu queria ficar. Então teve um planejamento de um ano, né? De um ano todo, como um bom planejador, você faz o plano não para você acertar 100%, mas para você não errar tanto, né? Então, ainda tivemos algumas coisas erradas, por exemplo, eu comprei um curso e esse curso não deu certo porque essa semana da Páscoa era um curso de uma escola judaica e essa escola fechava na semana da Páscoa. E aí quebrou as pernas, era um curso que eu queria fazer muito. E aí eu tive que cancelar ele. E aí abri um outro curso, comprei um curso que eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre ele, se vale a pena ou não. Mas eu comprei um outro curso e isso mudou um pouco o plano, não só na parte de valor, mas na parte de deslocamento, onde eu ia ficar, onde eu não ia ficar. Mas no final das contas, a mudança foi boa, não foi de todo ruim. Tiveram uns pontos positivos na mudança. O negativo é o custo, é o tempo que você despende a mais por conta da mudança, né? Mas foi planejado um ano esse momento de estar aqui. Show. E Cassé, vamos começar Deixa eu pela. voltar, deixa eu voltar. Claro, Deixa eu claro. voltar na pergunta do Wesley. Ele Tá. falou assim: qual é a maior dificuldade? 30 Verdade, dias. verdade. É, a maior dificuldade é a parte do visto, né? Você fica apreensivo, você vai fazer um investimento alto, mas você não tem certeza se o visto de estudante você vai conseguir. Então você sai partindo de uma dúvida se lá na frente vai ser aprovado o teu visto de estudante. Por quê? Porque é um curso acima de 30 dias, com uma carga horária maior. O meu visto de turismo, de turista que eu já tenho, ele não atendia. Então, a primeira dificuldade, Wesley, cara, tem um frio na barriga desse planejamento fazer água se você não conseguiu o visto de estudante.
Passado essa fase, saiu meu visto lá na época do Black Friday mesmo, deu tudo certo. A segunda é você se preparar mentalmente para ficar longe da família 30 dias. É uma outra preparação, né? Porque, pô, eu tenho 3 filhos pequenos, somos muito apegados, temos muito momento juntos e a gente teve que se preparar para isso e a minha esposa aguentou essa barra aí sozinha, lá tá cuidando, mas a gente se fala muito e hoje ameniza muito essa possibilidade de a gente poder falar, né? A qualquer hora e poder se ver e brincar e a gente até janta junto, ora junto. Então isso já diminui também esse impacto de estar distante. Bom, acho que esses dois são os principais. O terceiro é o desafio que você vem para um inglês muito fluente e você vem com um inglês não tão fluente porque você é um estudante. E aí você acaba esbarrando também nesse desafio de se adaptar rápido, né? Aquela língua, né? A se virar rápido. Isso é um ponto positivo aí, mas é um desafio quando você sai. Acho que são esses 3 pontos principais que você sai na largada, essa. Entendido, entendido. E aí é verdade que a gente estuda inglês e a gente chega nos Estados Unidos, a gente entende que a gente não sabe inglês. É, é, essa é a primeira verdade, né? Mas é porque é uma jornada, né? A gente não está acostumado com o inglês como uma jornada. A gente está achando que é uma matéria de matemática que no final do ano eu vou passar. E não é. Na verdade, você não vai passar, né? Você tem que continuar na matemática o resto da vida, né? O inglês é um negócio que sempre vai precisar, então não é para tirar uma nota 10 e no outro mês esquecer quanto é a raiz quadrada de sei lá quanto, entendeu? É só para passar? Não. O inglês ele é uma jornada, ele começa lá, passa aqui, volta para lá, continua, então ele não vai parar. É uma jornada que ele vai continuar. E é verdade, sim. A gente acha que sabe, a gente escuta os podcasts, a gente escuta algumas notícias, mas quando chega aqui e fala no dia a dia com o americano, a gente fica, parece que tem um tampão assim no ouvido, que a gente, caramba, não estou entendendo o que ele está falando. E aí você fica passando aqueles perrengues de perguntar 5 vezes, né? Mas tá tudo certo. Tem que perguntar. Percebe? Agora vamos falar da vivência, começando pelo intercâmbio cultural mesmo, depois a gente vai entrar na parte do business, porque foi de fato ali a especificidade que você foi fazer aí. Mas vamos começar pela cultura aí. O que você encontrou aí? Vamos falar diretamente. Você foi direto para Harvard, né? O objetivo era esse. Foi, objetivo. Eu estou hospedado a uma quadra, né, dentro da Harvard Square, ou seja, eu desço do meu prédio, estou dentro do. A Harvard é muito grande, é uma cidade. Eu tenho que andar quase 2 quilômetros para chegar na Harvard Business School, pra ter uma ideia, na área de negócios, né? Eu tenho que atravessar o rio e ir andando, que foi a última conferência que eu fui domingo agora, mas ela é muito grande. Então, aonde eu estou hospedado, que é aqui na frente, é na frente do centro de Harvard, da Harvard Square, onde tem aquela icônica estátua do John Harvard, que é o fundador, onde tem os prédios mais antigos. Então, a primeira coisa que culturalmente eu vi aqui é que ela tem um ar muito acadêmico. E para quem gosta de aprender, para quem gosta de estar nesse mundo de aprendizado enriquecedor, você respira isso, né? Você vive essa atmosfera, muito aluno, muito andando de bicicleta, de patinete, professores, muito turista visitando aqui muita gente de MBA, né? Então, caramba, você está num ambiente propício para isso, porque tem gente do mundo inteiro. E não é só você que está de estrangeiro, de forasteiro aqui, né? Todo mundo parece que é forasteiro, né? Todo mundo tem uma abertura maior a conhecer um ao outro e compreender um ao outro, mesmo na dificuldade da língua, entendeu? Imagina você compreender um japonês que está falando inglês, onde o L, né? E o alfabeto de japonês é diferente, né? O alfabeto tem 50 e poucas letras, a gente tem 23 letras, a nossa. E aí, imagina ele falar tudo. Para ele é muito difícil ler, falar, e você tem que compreender. Então, a cultura não é americana ainda, é uma cultura de Harvard. Harvard tem essa cultura acadêmica, esse pedaço aqui. Quando você atravessa a ponte de Boston para cá,
você já entra no MIT, que é a primeira parada do metrô. Depois do MIT, você tem o centro de Cambridge, e depois logo você tem Harvard, que aí é uma imensidão. Aí você vai até uma outra cidade de metrô. Mas essa primeira cultura aqui, ela é uma imersão acadêmica. Caramba, eu estou no ambiente acadêmico. Isso é muito bacana. Você está aprendendo todo o tempo tem história. Isso é muito legal. Então, ainda não é a cultura americana, essa primeira cultura que eu encontrei aqui. Uma cultura muito, muito louca, assim, gente do mundo inteiro, russo, muito paquistanês, muito indiano, muito japonês, chinês, coreano. Você vê muito asiático aqui. A minha percepção aqui tem muito asiático. E aí você lida com todos eles, né? Você lida com todos eles, fala com todos eles, pergunta o que eles fazem, eles falam as coisas que fazem, é difícil até a gente entender. Eles estão sempre fazendo pesquisas, estão sempre estudando algo que eu nem sei o que é ainda, porque eles ainda estão pesquisando algo, né? Que eles vão descobrir, teorias que eles estão buscando. Então você fica assim, caramba, eu nem sei o que é que ele está fazendo. A gente estuda para trás, eles estão estudando para frente, né? E é um negócio bem interessante isso aqui no MIT e aqui em Harvard também, né? Então, a primeira cultura foi essa que eu me deparei aqui. Casseb, uma coisa que chamou a atenção, logo quando você chegou aqui, é que no Brasil a gente está vivendo a fase que a gente está aprendendo a conviver sem dinheiro em espécie. E uma das coisas que você compartilhou ali nas primeiras semanas que você chegou foi que você estava ali lidando com dinheiro em espécie, não só com dinheiro em espécie, moedas, né? Teve que passar troco, pagar em dinheiro. Com relação à mentalidade, você acha que isso muda da gente, a forma da gente lidar com o dinheiro, ele em espécie ali? Muda, muda, né? Muda porque você tem que contar, né? Você sabe quanto você tem, todo dia você tem que conferir o teu dinheiro, quanto você vai levar para gastar. Ainda mais essa cultura de você receber o teu dinheiro no mês ali, e você saber quanto você vai gastar, porque aqui tudo é à vista, né? A gente não parcela as coisas, e você tem que trazer o dinheiro do Brasil, porque senão você paga mais IOF, mais a taxa de conversão, que você não sabe quanto é que vai estar o dólar, então você tem que trazer o dinheiro para cá. Então você traz, sei lá, US$ 1.200 em espécie. E aí o resto você traz lá no cartão a débito, mas é em dólar. Então você tem que exatamente saber quanto você está gastando. Então, só para você ter uma ideia, isso faz tanta diferença que dos US$ 1.200 que eu trouxe para gastar em um mês inteiro, de alimentação, de transporte, de tudo, eu fiz as contas para gastar US$ 1.200, eu gastei US$ 600. Entendeu? Por quê? Porque você sabe quanto você leva, dizer, poxa, já sei quanto custa US$ 7 o lanche, US$ 15 o almoço, então eu vou levar meus US$ 30 ali contado, vou comprar o cartão do metrô por uma semana. Aí quando você olha e começa a fazer as contas, você vê que você não está mais comprando por impulso, né? Você foge daquilo que é a compra da oportunidade, porque você saiu com o dinheiro. Então, isso já muda, né? E ainda mais a gente que vem com a mentalidade também de, putz, tudo você tem que converter, né? Você tem que converter porque você tem que saber se aquilo vale a pena ou não, né? Então, quando você converte aquilo, você administra melhor. Você tem uma consciência melhor do dinheiro que você está contando, né? Então, por exemplo, agora eu estou com umas 60 moedas lá em casa, lá no apartamento. E aí, a gente conversando aí a ideia, eu falei, amor, sei, dessas 60, 40 moedas de um centavo. Você imagina, eu tenho uma mão cheia de moeda de um centavo. Se eu for em algum lugar comprar um café e der 40 centavos de um centavo, essa pessoa fica brava comigo, entendeu? E eu levar 40 centavos, que dá quase meio quilo de moeda, vai ficar mais pesado na conta da mala, entendeu? Por falar em café, E aí você fica O assim, Wesley quer saber o valor do café aí, hein? ó, eu lá na minha turma foi bem bacana um capítulo sobre o café. E a gente foi estimulado a falar sobre o café, aí veio o café colombiano, café americano, todo mundo falando de café, mas aí a conta, lá na sala me chamam de professor. Professor, fala aí como é que é. Professor, aí me chamaram para fazer uma comparação
do preço do café, né? E a relação que a gente fez, por exemplo, que a gente pegou a Starbucks, a gente viu que ela custava 0,01% do salário do brasileiro, 0,01% do salário do colombiano, 0,007 de um salário da Arábia Saudita, foi o mais barato, e também custava 0,01% do salário do americano. Ou seja, um Starbucks aqui, ele é em torno de 3,50 a 4,50 de dólar. Aí tu fala assim, puxa, R$ 17. Aí você vai no aeroporto tomar um Starbucks, adivinha quanto ele é? R$ 17. Por quê? Porque ele tem uma paridade, o que diferencia um pouco acima do imposto. Mas ela tem uma relação. Então, o café é caro? É, porque ele tem essa relação. É como se você saísse para tomar café no Starbucks todo dia. Você imagina você sair de casa, ao invés de você tomar café em casa, você vai sair do Starbucks, você vai quebrar. Entendeu? E aí você tem que ir atrás de outras opções. Eu fui numa loja de. Aqui é muito loja de conveniência, esses mercados. São pequenos mercados, e eu fui tomar um café local, não tinha Starbucks do lado. Aí eu vi que do lado tinha, e você servia o café. Cara, o copo que eles te dão é um copo quase desse tamanho. É um café mais ralo, mais longo, né? Mas você paga R$ 2,50 em 700 ml de café. Vocês 700 entenderam? ml de café? Aí Cara, é um sim, nem negócio vale a pena. Nem absurdo. pode tomar esse tanto de café, Casseb. Você passa o dia inteiro, cara, tomando café. Você imagina, porque ele é mais fraco, né? Aí você fala assim, pô, mas aí no Brasil é uma dose. Quando eu peço café expresso aqui, eles estranham, né? Eles perguntam logo se é duplo, porque o expresso é curtinho, eles não estão acostumados a vender. E eles ficam perguntando se eu quero açúcar, se eu quero creme, porque eles não estão acostumados na pessoa pegar um expresso e puf, né? E a gente está acostumado, vou sair, mas vou tomar um expresso. Então, o café é longo. Então, no custo-benefício, para 700 ml de café, tá bom o preço, R$ 2,50. R$ 10, entendeu? Você vai tomar uma talagada de café. Você está tomando café a manhã inteira, entendeu? Então, você toma muito café, né? E aí, o que eu fiz aí, só para fechar esse assunto aí, Wesley? Eu comprei o café, comprei $10, uma lata de café do tamanho de uma lata de leite, que acho que é 400 gramas. E esse café durou o mês todo lá no Airbnb, né? E todo dia eu faço café. Então, todo dia eu tomo meu café de manhã e eu faço uma talagada de café também. Todos os dias eu tomo café. Agora, eu cheguei, tomo um café e eu sirvo com alguma coisa, pego um pão com. Aqui é um pão com como é que chama aqui, meu Deus? É com a Geleia, pasta de pasta, amendoim, pasta de Pasta de né? amendoim. amendoim. Não, Pasta de pasta de amendoim, você amendoim, você dá comeu? mais. Isso. Comi pasta de amendoim com pão, todo dia. Todo Já dia. tá um americano aí, já. É porque É porque eu comprei por mês, né, cara? Você tem que comer todo dia o negócio, né? Não vendia, né? Eu vendia um pote, assim, tipo de azeitona, né? De pasta de amendoim. Você tem que comer todo dia, senão vai estragar. Entendeu? Então, tem isso. Você tem como tomar um café, tá tudo certo, não tem nada de. Só que você tem que sair dos nomes. Starbucks, PK, que é o Burger King. Sem sair, vai para uma. Aqui na Harvard, que é aqui nas laterais, tem os cafés mais simples, mas aqui na frente tem as bakeries, que são mais caras, né? Mas você tem como fazer esse jogo aí para fazer uma viagem mais econômica, assim. Tem por que cair no esparro de gastar horrores, mesmo Boston sendo uma das cidades mais caras dos Estados Unidos. Mais caras, mais caras. Aqui o estado de Massachusetts, ele chama de taxa Sussex, porque é a maior taxa dos Estados Unidos. Olha aí, não É, é só aqui, Wesley. Casseb, você falou aí, Aham. e foi perguntado, né, pelo Léo, sobre o planejamento. E aí como é que foi Uhum. feito o seu planejamento? Por dia? Você planejou por 30 dias? Ou você fez assim, não, eu tenho que gastar X com isso, X com aquilo, Y, você detalhou tudinho? Como se planejar para um É, intercâmbio cultural? é,
Foi. Eu pesquisei antes e entre todos os gastos dava em torno de 30 a 35 dólares por dia. E nas minhas contas, quando eu saí do Brasil, isso dava 1.100, 1.200 dólares, né? Isso com tudo, né? Só que quando eu cheguei aqui, eu fui para o mercado. E aí essa minha ida para o supermercado diminuiu muito essa conta. Porque aí eu já tomo café lá no Airbnb tem tudo, tem frigideira, tem café, a máquina de café, máquina de torrar pão, tem tudo. Então eu faço tudo lá, né? E eu faço tudo lá. Aqui não tem hábito de almoço, então você faz um lanche no horário do almoço, né? Porque é to have lunch, então você faz um lanche mesmo. Não tem aquele negócio do almoço. Então você acaba fazendo uma boa refeição de manhã, faz um lanchezinho, que é um café com alguma coisa, meio-dia, meio-dia e meia, e à noite come de novo. Então, como eu estou comendo de manhã e de noite no apartamento, no Airbnb, essa minha conta de 35 ao dia chegou em torno de 20 ao dia, 18 ao dia. Então, foi mais econômico depois que eu cheguei aqui do que eu planejei aí no Brasil. E aí você se planejou para as refeições e tá falando que acabou economizando nessa questão do almoço por não ser almoço. E para você Uhum. foi uma dificuldade mudar esse hábito, que você tem o hábito de comer arroz, feijão, macarrão, aquela pratada na hora do almoço, e agora um lanchezinho durante 30 dias. Já perdeu um peso na dieta? É, são duas perguntas em uma aí. Primeiro, eu já não tinha um hábito de comer muito no almoço, né? Porque eu nado no horário do almoço, e aí quando eu chego em casa, eu como salada com o frango, salada com a carne, eu não como muito arroz, macarrão eu não como, dificilmente eu como macarrão. Então eu já não tinha um hábito, né? Mas eu faço um excelente café da manhã, com 3 ovos, com pão, tomate, um bom café, né? Um pão esquentado. Então, o café é muito reforçado, uma fruta ali 10 horas, 10 e meia, uma maçã ou uma banana, e já era um hábito daí, né? Então, não estranhei muito a pergunta um, tá? A pergunta 2, eu já perdi peso. Perdi. Eu perdi 4 quilos aqui. 4 quilos aqui. E como é que eu perdi esses 4 quilos? Conhecendo a cidade. Eu faço muita coisa andando. A última semana eu fiz uma média de 10 quilômetros por dia. Pra você tem uma ideia. Então, você imagina, eu ando no Brasil aí 3 quilômetros, 4, no máximo por dia. São 6.000 passos, 7.000 passos que o relógio marca, né? Mas aqui é 21 mil passos, 22. Eu faço tudo andando. Eu já fui andando daqui de Cambridge até Harvard, ou até Boston, que dá 4 quilômetros, e lá andei toda a cidade, fiz muito percurso andando. Corri, então, e você anda muito aqui, né, por dentro da cidade, tudo você faz muito andando. Muito metrô, muita escada, né? Fiz as escadas, que era o meu exercício que eu já vinha fazendo, aqui eu sozinho intensifiquei a escada, no prédio que eu tô, subia 2 vezes a escada de manhã, para dar uma acordada e mais andança. Então, acabei perdendo 4 quilos aqui, né? Estou ganhando esse último agora, 1 quilo agora, deu uma recuperada nessa última semana aí, porque eu dei umas saídas com os amigos para conhecer os lugares e acabei comendo bastante, né? 2, 3 dias aí. Mas andando muito, e aí esse andar muito acabou que eu acabei emagrecendo. Cardio em dia no intercâmbio, então. Exatamente. Eu não estou nadando, né, cara? Foi uma opção minha. Eu falei, cara, eu não estou nadando, então eu vou andar. Kassab, já passaram aí, chegando aí próximo a um mês aí de intercâmbio. E aí eu acho que a gente pode falar de benefícios, né? Assim, para você e para que você recomendaria, quais são os benefícios de fazer um intercâmbio cultural? E daqui a pouco a gente vai falar também de um intercâmbio de negócios. O intercâmbio cultural, você tem que dar uma acertada, que foi aquela mudança que eu tive de curso, aí a acertada acabou não sendo tão acertada quanto ao curso, né? O curso que eu comprei não foi um curso bom, era um curso bem comercial, tem aí no Brasil, mas eu acabei comprando e esse curso ele é igual ao do Brasil. Então, se você comprar um curso da Berkeley no Brasil, ele é igual ao curso daqui.
Se você comprar um curso da Kaplan no Brasil, ele é igual ao curso daqui. E qual é a diferença do que vale ou não a pena quando você compra um curso para vir aqui fazer um intensivo de inglês, ou uma imersão, ou fazer um intercâmbio mais longo de 3, 4 meses, né? São as interações, né? Você falar com o japonês e achar que ele é chinês, falar com o chinês e achar que ele é japonês, falar com o coreano da Coreia do Sul, achar que ele é japonês, você falar com a da Arábia Saudita, mas o cara é do Irã, e você começar a conhecer todo esse... É muito bom. E outra, o teu ouvido, ele não tem como não destampar, porque o inglês de todo mundo é ruim, entendeu? O inglês de todo mundo é ruim. O teu não é só você que é ruim. Quando você escuta os teus amigos falando, fala Você assim, não tem putz, eu vergonha, falo, né? Não, aqui nossa, eu posso falar inglês. e você fala assim, meu irmão, eu tô feliz aqui, porque posso mandar um Turite, Turém, porque é o que o cara fala lá na Arábia, né? Então, você essa troca. E a outra coisa, você sair com o iraniano, com o South Arábica, que é o da Arábia Saudita, você sair com o japonês, você sair com o chinês, você não tem para onde correr. Você não tem para onde correr. Você tem que falar, entendeu? Senão vai ficar muito ruim, todo mundo vai ficar calado na mesa, né? E aí você vê todo mundo se esforçando, falando, aí um corrige o outro. Essa é a parte muito boa do intercâmbio, as interações. Não estou nem falando de você conhecer a cultura deles ainda. Estou falando só da parte de interações, né? Eu não estou falando da conexão, porque nem tudo vira conexão, né? Nem tudo vira conexão. Você conhece muita gente, mas não vira conexão. Estou falando das interações mesmo. Então, é isso que é diferente. Você fazer um curso no Brasil, você sai e não vai falar com ninguém, porque todo mundo vai falar em português. Mas aqui você tem essa boa possibilidade. E outra coisa é você sai e está com vontade de tomar café, ou está com vontade de comer um croissant com um pistache. E você tem que pedir na padaria. Você tem que pedir, aí você tem que treinar, entendeu? Você tem que treinar, e aí você fica pô naquilo, fala, caramba, eu fiquei bom na padaria, não passo mais veste. Putz, eu fiquei bom agora no mercado, agora eu fiquei bom de me apresentar, agora eu fiquei bom de fazer turismo e perguntar. Então, essas coisas, no intercâmbio, eles te libertam alguns gatilhos de vergonha, gatilhos que você fica um pouco limitado, né? Então, essa é uma das grandes vantagens de fazer o intercâmbio cultural. Aconselho aqui na primeira parte que a gente está falando, se vale a pena ou não. Busque um curso bom. Pegue 300 referências. Você tem uma ideia, eu não sou o tio lá do curso, eu sou quase o avô lá do curso, entendeu? Entendeu? A minha amiga, a classmate lá que eu mais converso, ela tem 17 anos, entendeu? Você imagina. E ela, assim, O conselho é fascinada não pelo que eu demore para faço. fazer. Não demore. Mas lembra do primeiro curso que cancelou? Era o curso adulto. Então, nessa mudança, eu fui para um curso comercial com uma promessa. Olha, não, lá vai ter gente da sua turma, a gente separa por idade, a gente vai falar de negócio. Tá com a Mentira, cara de né? novinho. Não teve nada disso. Foi uma promessa, não teve separação por idade, não teve separação por interesse de área. É um padrão, foi um padrão de cursinho igual do Brasil, Então, entendeu? aproveitando esse momento, como você, para quem está assistindo agora, como escolher o melhor destino para o intercâmbio cultural? O que você recomendaria? É, a primeira recomendação é quando você for buscar, você tem 18 anos, busque escolas que recebam essa molecada. Então, pai, mãe, vai pesquisar e tudo. Busque, cara, olha as fotos, você vai ver, cara, não tem nenhum adulto nas fotos, né? Só tem molecada, só tem evento para molecada, né? Só tem piquenique no parque, tem passeiozinho para ver não sei o quê. Então, olha assim, cara, não é adulto. Então, é pesquisar muito o curso.
entendeu? Eu pesquisei muito o curso e, infelizmente, eu tive que cancelar o curso, porque eu ia ficar uma semana sem aula aqui. Então, eu acabei cancelando o curso. A escola chama NESE, chama New England School English, que é uma escola dessa região aqui, que eles chamam de Nova Inglaterra, né? São 6 estados que fazem parte aqui da Nova Inglaterra, que foi a primeira região que ficou independente dos Estados Unidos, que começou esse movimento aqui em Boston, né? Então, essa NESE, ela é uma escola aqui na porta de Harvard. Então, todos os eventos dela são dentro de Harvard, são com o MIT, com assunto de business. Então, eu recomendo hoje, para a minha idade, o cara que está profissional e que cara, busque uma escola para adultos. Busque uma escola para adultos, né? Tipo, hoje ontem a gente discutiu na turma Justin Bieber. Imagina, não sei nem o que é isso. O que eu vou falar sobre Eu Justin tô Bieber, né? imaginando aqui você. Polêmica sobre. É, Entendi. E o entendeu? que que você Sobre tem feito para youtuber que eu nunca. Desculpa, o que que você tem feito, Cassé, para maximizar essa experiência assim, de aprendizado em inglês? Eu sei que teve essa dificuldade da escolha do curso, mas o que você tem feito para maximizar isso? Aproveitar ao máximo essa experiência, as conexões, networking, inglês, falar inglês. E para tirar a diferença Bacana. aí da idade no curso. Exato. Teve que aprender algumas É, gírias americanas. come... quatro perguntas aí, né? A primeira pergunta, o que é que eu tenho feito, né? Uma coisa que eu comecei a buscar lá, por conta da NESE, a NESE, ela tinha alguns cursos que ela já vendia, tipo palestra aqui em Harvard, ela já vendia o ticket já para a gente participar à noite, né? E aí, como eu mudei de escola, eu perdi isso. Eu falei, cara, mas eu vou procurar. Aí eu comecei a procurar no Brasil quais eram os eventos que aconteciam nesse período que eu estava aqui, né? E aí, quando eu pesquisei, eu encontrei um site, aí vai ser a bala de prata, a dica do dia, a melhor dica que eu vou poder dar aqui, porque foi o que mudou esses 30 dias meu aqui, né? Eu encontrei o Eventbrite, que é aquele site de venda de ticket. Igual aí a gente tem o Linktree, a gente tem o e-inscrição. Só que o Eventbrite, ele lista, quando busca em Boston, todos os eventos que estão acontecendo naquela semana. E de todos os eventos ali, 50% é gratuito. Encontro de negócios em Boston para alunos, encontro de negócios para América Latina, encontro de negócios só para Uber, explicar como vai ser os novos direcionamentos da Uber Eats. E aí eu comecei a me inscrever em quase todos eles, principalmente essas 2 últimas semanas, porque a primeira semana eu estava em adaptação, estava muito frio aqui, então é 0, 2, 0, 4, 0, 8, -4, 8. Então, a primeira semana não foi fácil. Assim, eu comprava roupa de frio, esquecia a luva, e a minha mão congelava, né? E aí a mulher, compra o cachecol, compra não sei o quê, aí eu esquecia no apartamento. Então, a primeira semana foi uma semana de adaptação. Como pegar o metrô, como pegar o metrô da onde para onde, qual era a linha certa, como eu pegava o ônibus, quantos quilômetros eu ia andar, que horas eu tinha que chegar no apartamento, enfim. Primeira semana não marquei nada. Primeira semana eu fiz uns 2 passeios ou 3 aqui dentro de Harvard por minha conta, no extremo frio, então não tinha como nem eu aproveitar muito a caminhada, né? E quando não, estava chovendo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, e aí eu comecei a participar dos eventos que vinham gratuitos lá no Eventbrite. E aí comecei a participar, isso começou a maximizar, principalmente o ouvido, porque eu comecei a participar de um local onde as pessoas não tinham paciência comigo e falavam na tora mesmo. E, cara, eu ficava assim, falei, meu Deus, eu entendi 10% do que esse cara conversou comigo, mas eu balancei a cabeça pra caramba pra ele. E eu espero que ele ache que eu entendi o que ele falou, né, coitado. E aí, então, a primeira semana foi muito disso dentro dos cursos, né? Eu com dificuldade de compreensão,
E aí, segunda semana, a última semana, que foi semana passada, eu já participei de 4 eventos. 2 deles eu comprei no Brasil, que era essa conferência lá da Harvard Business School. Então, já foi uma conferência com o presidente do JP Morgan, o ex-presidente do Banco Mundial, já vieram grandes empresários da América Latina, grandes administradores de fundo patrimoniais, Brasil, Colômbia, México. Então já tinha gente grande e era feito para alunos de Harvard e do MIT. E o inglês, a Então a gente percepção já passou uma estava bem semana. melhor. Esse de domingo agora, para dizer que eu não tive 100%, 90%, esses 10% foi porque o jogo do Flamengo me atrapalhou muito, Olha. entendeu? Eu Pô, estava com você o teve a olho oportunidade de assistir, então, já a Flamengo TV, já com o Luiz Guilherme. Aí eu olhando o jogo, porque eu não podia escutar, né? E tentando escutar o palestrante, né? Então a última hora ficou meio comprometida ali do horário do jogo, né? Olha aí. Mas foi outra coisa, o palestrante 70% era América Latina, que era os convidados, né? Então, o inglês deles também não era muito bom. E dá para entender, porque eles falam todas as palavras, eles pensam como eles vão falar, então você acaba compreendendo. E as pessoas que eu mais tive dificuldade de compreender foram os brasileiros. Foram 3 brasileiros que vieram, foram convidados para essa palestra aqui em Harvard, aqui no Harvard Business School, e eu tive muita dificuldade de compreender eles. E estava eu e um professor lá do Ceará, está fazendo um projeto de pesquisa de mestrado, e a gente também teve dificuldade de compreender os Talvez eles nem brasileiros. saibam E por disso. quê? Não, eu falei para eles, eu tive a oportunidade de falar com eles, né? Eles tinham o inglês mais fluente de todos que palestraram. Olha aí, mesmo assim Eles teve deram um dificuldade. show. Cara, um deles já mora em Nova York, ele veio com o sotaque de nova-iorquino, É mesmo, olha entendeu? aí. Ele veio acelerado. O nova-iorquino tem uma aceleração diferente no falar, acelerado, um tom diferente, né? Meio, tipo, quem assiste Friends, eles fazem o sotaque, né? Que eles, apesar daquele Friends, eles não serem nova-iorquino, eles fazem um sotaque nova-iorquino, Mas o que muito você acelerado. atribui à dificuldade E dos brasileiros de ter entendido os brasileiros? muita fluência, muita gíria, Ah, entendi. Bem muito, americano mesmo ali. muito, 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 muito. Eles deram muito show, cara. O Carlos Costa, de uma asset chamada Brasil, vou lembrar, a Mariana, é de outra asset, e esse cara que já está em Nova York com 3 iniciativas, né? Os 3 brasileiros deram show, assim. Cara, eu gravei, estudei o que eles falaram, né? Eu botei no computador aí tudo que eles falavam, eu digitando e aparecendo, eu ia compreendendo o que eles iam dizendo, mas a fluência te gera uma dificuldade, né? Porque é muito acelerado, né? Você entende no contexto, né? Mas o restante não. Então, voltando à resposta lá, o que que eu fiz? Participei de muito evento, desde seguir gente aqui naqueles grupos de turista, que o cara vai falando, gente, olha, essa aqui é a Trilha da Liberdade, a Freedom Trail da independência americana. Aí você passa por um monte de lugar e o cara vai falando. Meu irmão, vai, participa. Você começa a compreender, sabe o que o cara está falando, está dentro de contexto. Então, tudo isso ajudou muito, né? E dentro da sala de aula, né? Para fechar aí o que que eu fiz para compensar dentro da sala de aula, né? Eu sempre forcei a aula ir para o meu assunto de domínio. Então, quando a gente ia discutir algum tema que a gente tinha que pegar direto no jornal, a gente abria a tela da TV e a gente tinha que buscar um artigo para poder comentar o artigo, né?
Então, os meninos buscavam os artigos, e eu buscava um artigo que tinha interesse, que era esse tarifaço do Trump, que está em pauta, o impacto da América Latina desse tarifaço, que a China também aumentou. Então, eu trazia para o meu tema, porque é o tema que eu queria desenvolver falar, né? E por isso que começaram a me chamar de professor. Então, quando numa aula eu falei sobre oferta e demanda, então surgiu muita pergunta da molecada querer entender o que era oferta e demanda. Aí eu estudei o tema, trouxe o tema no outro dia, como explicar isso em inglês para a molecada, entendeu? Então, foi uma compensação que eu fiz dentro da sala de aula. Né, que é compartilhar. Quanto mais você compartilha, mais você aprende. Exatamente, entendeu? Então, assim, foram essas coisas que eu fiz para compartilhar. Para você ter uma ideia, eu complementei o curso aqui com podcasts que eu não tinha acesso lá no Brasil, que eu não conhecia. E aí eu perguntava para o professor, cara, escuta esse podcast em inglês, escuta esse podcast aqui que você vai entender, escuta esse. Aí eu falei, puta, aí fui salvando. Então, isso também me ajudou muito na hora. Fiz amizade com o professor, com os professores. Então, isso também tem uma conversa mais madura. Pô, o cara casou, se separou, contou do problema dele, chorou as pitangas dele. Então, é uma coisa que você tem que fazer que é papo de adulto, né? Para adulto, né? E aí foi o que me ajudou também, né? E, Casseb, falando de negócios aí, teve algum insight, assim, alguma percepção do que está acontecendo aí, alguma visão de futuro, o que está por vir? O que foi bom ali para a sua área que você pode trazer para a gente compartilhar, que deu para você sentir aí da tendência aí nesses dias? Ixi, meu microfone estava no mudo. Você conseguiu me ouvir? Então, Deixa eu ver. beleza. Deixa eu ver. De business, cara, valeu muito essas 2 últimas semanas com os eventos que eu fui, né? Então, conheci americano lá de Los Angeles. O cara arriscou até o português para fazer, porque é um cara que queria fazer negócios lá com o Brasil, está desenvolvendo mercados. Essa conversa América Latina, de você conhecer gente da Colômbia, do Peru, conhecer mexicano, os caras perguntar o que você faz. Então, gera negócio? Não sei. Muito pouco provável, né? O que eu gostei de ter acessado foi os organizadores do evento. Então, a HBS, que é a Harvard Business School, ela tem algumas empresas que organizam esses eventos, né? Tanto para o MIT quanto para a Harvard, e era um brasileiro que organizou essa conferência. Então, isso eu fui, a gente já trocou umas figurinhas, porque isso me interessou muito da realização desses eventos aqui, né? De a gente fazer essa conexão, de começar a participar junto, de trazer negócios de eventos e tudo. Então, conhecer, acessar esse pessoal para aqui foi bem interessante para mim. Não o cara de Nova York, a Mariana do Brasil, que eu gostei muito, o Carlos também, que eu acho que vai ter uma conversa para falar sobre fonte lá com o Carlos Costa, que é um dos brasileiros lá da Asset. Então, mas a nível mundo, acho que não tem negócio lá na escola, nos outros que eu fui aqui em Boston, de alunos, eram muito negócios voltados para Boston, eles não estavam com a visão mundo, estavam com a visão Boston, então os outros clubes de negócios daqui, sabe? E aí até pensei assim, poxa, o que dá para vender? O que dá para trazer da América Latina? Não pensando mais em Brasil, né? Porque também a tua cabeça ela dá uma ampliada, né? Você não pensa mais em Brasil quando você participa desses eventos, né? Quer participar e dizer, cara, não dá para trazer coisas do Brasil só para o brasileiro. Você tem que trazer coisas do mundo inteiro que possa fazer sentido, né? Então, mas foi legal as conexões, foram legais as conexões, né, com esse pessoal de clube de negócios que eu participei. Negócios, na prática, muito pouco, acho que não chega a fechar, eu acho que quem é aluno consegue ficar aqui mais tempo e aí fazer as conexões, conheci o pessoal do BCG, do Boston
Boston, de consultoria, Boston Consultoria, Grupo Consultoria. Conheci o pessoal dessa Consult Group, né? consultoria, Consult Grupo. Então, não sei se isso, eu conheci brasileiro, então não sei até que ponto isso pode trazer alguma coisa, né? Mas as conexões, elas são boas, mas não necessariamente elas viram negócios, né? Ainda mais que eu tinha muito pouco na mão, né? Para falar, né? Tudo que eu falava era sobre o fonte, né? Foi uma divulgação muito grande do fonte sobre o que a gente está fazendo a respeito do fonte e do que eu faço Explica para no audiência aí o projeto. que que é o fonte. Legal. Inclusive, eu vou fazer um vídeo daqui de Harvard para a gente ter um evento agora, dia 12 de junho, que é uma conferência do Fonte. E o Fonte é um endowment, é um fundo endowment. E o que é um fundo endowment, né? É um fundo patrimonial administrado. Então, o fundo como Cambridge, desculpa, Yale, a Universidade de Boston, eles chamam de ABU, né? A Universidade de Boston, a Universidade de Harvard, todas elas têm um fundo por trás, que é um endowment, onde as pessoas doam para esse fundo, e aí é ex-aluno, eu posso ser um doador de Harvard, eu vou lá e dou um dinheiro por uma causa, né? Então tem gente que perdeu alguém aí para uma doença que ainda não tem cura. Essa pessoa tem muito dinheiro e ela descobriu que aqui em Harvard estão fazendo pesquisas para cura. E ela compra essa causa e ela doa o dinheiro para Harvard para incentivar aquela pesquisa. Só que esse dinheiro, Harvard não pode aplicar direto na pesquisa. Isso vem para dentro de um fundo e ele é administrado, uma asset que administra para fazer ele render. E com esse rendimento, Harvard distribui esse rendimento para pagar as despesas operacionais, pesquisas A, pesquisa B, pesquisa C, desenvolvimento de outras coisas. Então, esse fundo, hoje de Harvard, tem 53 bilhões. E esse fundo gera 2 bi ali, mais de 2 bi ali de rendimento por ano, e é esse dinheiro que Harvard aplica por ano aqui em todos os seus gastos recorrentes e é prestado conta. Então, o que que o Fundo Fonte faz? A gente arrecada dinheiro e a gente aplica esse dinheiro em causas cristãs, sociais, né, para expansão do reino. Então, ele tem um papel diferente, o endowment do Fonte. Ele, como diz o pastor, ele é escancaradamente cristão. Todo mundo que doar para o fundo, ele vai alcançar uma causa cristã, seja uma ajuda à Cristolândia para a recuperação de drogados, seja para a AME, que é lá das carceradas, seja para a Vida Positiva, que são pessoas que têm soro positivo, seja para outro projeto. Então, ele vai ter certeza que o recurso que ele aplicar no fonte vai ser fonte para abençoar projetos cristãos. Desenvolvimento de aplicativo, de Bíblia, de educação, de alcance evangelístico. Então, o fonte ele é um endowment, ou seja, um administrador do fundo para obras cristãs. Então, isso foi uma coisa que eu divulguei muito aqui, que nós somos o primeiro fundo endowment do Brasil, cristão do Brasil. Já tem outros endowments no Brasil, mas cristão, a gente é o primeiro do Brasil. Então foi isso que eu divulguei sempre quando me perguntavam, era sobre esse tema do que eu faço no Brasil, além do financeiro, além do plano, que era um pouquinho mais difícil de explicar, que é um projeto social, né? Não era business, então ficava meio. Mas foram as duas coisas que eu sempre falava que eu representei aqui, foi o fundo Fonte e o Finanças Além do Plano. Casseb, quais foram os momentos mais desafiadores durante o intercâmbio e como você lidou com eles? Os mais desafiadores, rapaz, eu vou te falar,
eu tive pouco, assim, eu tive pouco grande desafio, sabe? Eu acho que tudo eu fui ousado em encarar as coisas mesmo não compreendendo, indo, Não né? passou nenhum perrengue aí? Mas eu acho que o maior é que eu não vim é, mentalmente preparado para abaixo de zero o clima, entendeu? Imagino. Quando eu via as fotos de Boston, solarado, fotos lindas, Deu o mole. lago, sabe? E gente remando, Por que que eu não fui pra o pessoal do Miami, né, fazer esse MIT, intercâmbio lá? não é? Então, quando o pastor veio para cá em fevereiro, pegou -8, né? E quando eu comprei em abril, curso é porque eu já acreditava que o inverno já tivesse acabado ali, começa dezembro, janeiro, fevereiro, março, e aí abril começa a esquentar. Então, só que já estava esquentando, só que o esquentando é muito frio para a gente, né? É muito. Eu passei uma semana abaixo de 5 graus, né? Ali quando dava 8 tinha gente correndo na rua, sabe? Quando dava 10 já tinha gente com menos roupa na rua. E assim, tinha gente remando, tinha gente, como é que chama lá? Em velas lá, sei lá como é que é. E em competição, teve a maratona aqui na segunda-feira, retrasada, maratona, e gente, veio gente do mundo inteiro, Não cara, quis fazer 30 um mil teste, nadar aí no frio, pessoas. não, Cassete? Cara, eu não rolava, assim, sem chance. Fora da água estava congelante, sabe? E aí eu fui tentar correr na beira, né? Só que no dia que eu tentei correr, foi o dia que eu também não sei qual é esse dia, mas aqui venta muito, venta. Tem dia que não venta nada, mas tem dia que você não para em pé na rua. E nesse dia que eu inventei correr, tava frio e ventando muito, entendeu? E assim, congela até o olho, você pisca, tá gelado, sabe? O teu nariz, assim, que vai tirar e fica escorrendo, quando você toca nele, ele tá, como é que chama? Anestesiado. Você não sente ele, sabe? Então, foi muito difícil eu conhecer Boston naquela primeira semana. Aquela primeira semana acho que foi aquela adaptação que não era só o metrô, era quantas roupas eu saía, com quantas roupas eu tinha que botar uma por cima da outra, entendeu? Tinha que botar uma calça de térmica por baixo da calça jeans, e aí você se sente incomodado sair com muito cheio de roupa, né? Então, acho que de todos os maiores desafios, acho que esse foi o maior deles, né? Eu não estava preparado, sabe? Eu achava que ia fazer um frio gostoso de 10, 12. Hoje fez 20, 24 graus, tá morrendo de calor aqui. Não vou mostrar, mas eu tô de perna de fora aqui, tá? Eu tô com roupa de correr, Tá certo. tá? Eu tô com roupa de correr, tô de short, roupa de correr, Kassab, entendeu? Então, acho que o meu maior desafio foi esse. Kassab, você indo pro intercâmbio, você foi surpreendido com alguma coisa? E especificamente assim você foi surpreendido com a estrutura e com os recursos que a universidade dispõe aí? Eu acho que eu vou tentar responder essa pergunta assim. Eu fui positivamente surpreendido com a cidade, superou assim, mas em muito a minha expectativa. Boston é lindo, é uma história muito profunda de patriotismo, da história americana, da liberdade. Essa semana que não tem aula também, que é a semana da Páscoa, é a semana patriótica que eles chamam aqui, então não tem aula, todo mundo vai ver os monumentos, história, museu, muitos museus, muito museu bom, né? E tudo muito bonito, assim, você sempre parece que está dentro de um cenário bonito, né? E é uma cidade pequena, não é uma cidade igual Nova York, com 12 milhões de habitantes, 10 milhões, só em Manhattan tem 10 milhões de habitantes, né? É uma cidade que você tem 1 milhão de habitantes.
é uma cidade, basicamente Boston mesmo é menor que Brasília, né? Você olha ali, da asa sul até a asa norte, você anda 16 quilômetros. Aqui você anda 5 Boston em 16 quilômetros, né? É uma cidade muito sofisticada, meio de transporte excelente, bicicleta, patinete, metrô, ônibus bom, entendeu? Muita coisa você faz andando, uma estrutura absurda para você ser. Então, um rio que é na beira do mar aqui, mas entra um braço do rio que ele vai até aqui na frente ele passa um pouco de Harvard aqui, a parte mais larga do rio, um rio muito movimentado, muito bonito. Então, Boston superou minhas expectativas, assim, muito de longe. Uma cidade muito boa e muito bonita, muito segura. No primeiro final de semana, eu fui visitar um amigo em Connecticut, na capital, que é um cara que eu não via há 30 anos, fui visitar ele, lá da minha cidade de Bragança. Passei um final de semana lá, então peguei ônibus, peguei trem, peguei metrô, tudo no mesmo dia. Fui e voltei, fui num dia, voltei no outro. Nesse final de semana que passou, eu fui no outlet para cima, no sentido já do Canadá, em New Hampshire, que é o outro estado para cima, que é a fronteira com o Canadá. Eu fui no outlet fazer compra, peguei trem, peguei metrô, peguei trem, peguei ônibus, peguei Uber, comprei minhas coisas, voltei no mesmo dia, tudo sozinho, e você consegue fazer tudo com segurança e tudo funciona perfeitamente, sabe? Então, essas coisas de primeiro mundo, sabe? Aqui é muito primeiro mundo, muito primeiro mundo. Então, uma coisa que a gente ainda não está acostumado, sabe? A gente sabe que mas quando a gente se depara, tipo assim, você está num ambiente igual esse aqui, um salão desse tipo, meio de estudo aqui de Harvard, entendeu? É tudo maravilhoso. Então, isso Casseb, foi uma surpresa muito positiva. show. Então foi surpreendido. E eu queria saber aqui, Aham. de que forma, assim, a gente começou falando aqui sobre uma transição de carreira, você está vivendo um momento profissional agora, precisa tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas. E, num contexto geral, de que forma esse intercâmbio influenciou a sua visão, assim, sobre carreira, sobre futuro pessoal, profissional e acadêmico? De que forma, né? Como diz a Bina, de uma forma que a gente não sabe explicar, né? A Bina lá. É, a visão de mundo, né? Eu estou voltando agora com novas visões de negócio, né? Outras possibilidades de negócio, com a visão de mundo, não uma visão mais Brasília, né? Mudou a minha percepção também aí sobre Brasília. Eu não quero adiantar muitas coisas aqui porque fazem parte do meu plano, mas não é mais só Brasília que está nos meus planos, né? Quando eu saí com a cabeça Brasília. Vou voltar, vou fazer o quê? Estou voltando Brasil, estou voltando com outra cabeça, né? Visão ampliada, então. Então, nesse momento, uma visão expandida, né? Totalmente expandida, né? Então, isso foi uma das coisas que mudou. Outra, até, o que eu posso dizer para vocês? Até a quietude mudou, né? Brasil está vivendo um momento muito ansioso, né? As pessoas estão muito ansiosas profissionalmente, com muita incerteza. Está produzindo pessoas estressadas sem saber o dia de amanhã, né? E aí falta uma quietude para você parar e dizer, cara, calma, não é só Brasil, o mundo não se refere só a isso. Você tem que botar a cabeça no lugar, tirar a cabeça desse localzinho onde está essa linha de estresse e pensar em outras coisas, né? E uma das palestras lá, que não foi lá da conferência, foi em outra que eu fiz, cara, não há mais negócio sem, sem estar 99% na IA. Entendeu? Se é uma coisa assim, cara, se você não está 100% utilizando IA no seu negócio, está errado.
entendeu? Ela já é um instrumento de trabalho em tudo que se faz, né? Não é aquele negócio assim, ah, não, vou fazer uma pesquisa aqui, ah, vou É fazer. Não, como uma não, é em calculadora, né? tudo. Faz parte É do em dia a tudo. dia, Não, né? assim, olha, cara, vamos construir um site, pede para a IA construir aí, vamos dar, aí constrói um site, tique-tique. O que a gente vai vender nele? Então, pede para a IA construir agora um produto. Então, tudo. E a sua A IA percepção foi parece que que eles virou estão uma. usando isso aí full Foi, a gente está pensando em IA para geração de vídeo, a gente está pensando em IA só para para gerar meme, geração né? de conteúdo, como gerar meme, gerar fake news. Aparece um monte de Donald Trump agora que tu não sabe mais o que é e o que não é. Aparece um monte de gente falando que tu não sabe se é verdade ou não. Então, as pessoas estão usando a IA como a gente usava a internet há um tempão atrás, só para diversão, né? E aí estão usando a IA, não, aqui ela é como se fosse a coluna é uma ferramenta que faz parte da coluna vertebral da empresa agora, ou da tua iniciativa. Se ela não fizer, ela for acessória ainda, está errado. Você já tem que estar usando ela, entendeu? Então foi uma coisa que falou assim, caramba, então a partir de agora eu não trabalho mais esse negócio. Ah, mas olha como é que a cabeça aí, Wesley, como é a nossa mentalidade, né? Cara, mas tem que pagar assinatura do, do chat GPT. Não, porque tem uma IA que é específica, mas ela é cara. Não, não tem mais isso. Você tem que usar, ué. Você paga a licença para a Microsoft hoje, você paga a licença para usar o sistema, você tem que pagar para usar a IA. E um Se você quiser colaborador uma é muito mais ferramenta, caro do que uma assinatura da IA. E ela putz, faz e não muitas produz vezes nada. o copywriter, o web design, o designer, o consultor, ela E não faz a faz planilha. nada. E o cara não faz nada, né? Vai e volta para o trabalho e não faz nada, entendeu? Então, não tem mais. Isso foi uma coisa que, cara, virou uma chave. Virou uma chave. Então, pensando, visão expandida e inclusão da IA em qualquer iniciativa que eu tiver. Ela vai ser a espinha dorsal como ferramenta de trabalho. Entendeu? Então, foi uma coisa que mudou muito. E em inglês, jornada. Não acaba sexta-feira, que sábado eu já estou voltando, né? Então, não acaba sexta-feira, né? É uma jornada. Sabe, E sem, não eu, posso parar. foi. Só para a gente não perder, a gente sempre fala disso, nós somos cristãos, né? Conseguiu para dar uma passada aí em alguma comunidade de fé? Cara, eu fui na Hillsong, Boston, na Hillsong, assisti um culto lá na Bem Hillsong. fraquinho. Eu marquei com um pastor aqui que ainda não deu certo, de eu ir na igreja dele. Já falei para ele que eu vou embora sexta-feira, talvez role pelo menos um café, que foi uma indicação que me passaram aqui. Então, talvez role, mas não uma. E outro café com a Febracis aqui, né? A Febracis abriu aqui em Boston, e eu estou com uma relação também, é um café mais. Eu não posso falar muito, faz parte dos meus planos, né? Mas essas coisas a gente tem que botar no plano lá Tá depois a certo, gente tá certo. fala, né? Entendeu? Mas tem coisas, eu acho que. Eu acho não, né? É porque a gente fica falando que brasileiro, quando chega aqui, fala muito I think, I think. É tipo assim, não sabe muito falar e fala assim, eu acho, eu acho. É que todo mundo falando, eu acho. Então, eu penso o seguinte, cara, isso aqui foi uma porta que se abriu. Eu acho que não vai ficar nesse intercâmbio. Vão acontecer coisas que minha cabeça deu uma virada para cá. Então, eu tenho alguns planos para continuidade de algumas coisas para cá, para algumas iniciativas para cá, né? Vou botar no papel isso, saber como é que isso pode acontecer, mas faz parte dos planos aí. Eu não sei como é que a gente está de tempo aí, a gente está caminhando aí para o Pode, fim, como é que está pode, aí? pode continuar. Não, é o que eu queria fazer andando com vocês aqui, mas eu não Pode, sei se o pode, som vai por perturbar favor. vocês. Enquanto você vai andando, eu vou te perguntando aqui. Fechou? Tá bom, fechou. É... Vai lá. Kassab, falando agora
de percepção cristã e tudo, o que você conseguiu ter uma percepção assim de um país que muitas vezes enviou missionários para cá, nos evangelizou, trouxe muito? Como é que você percebeu aí a ambiência, principalmente no ambiente acadêmico, né? Harvard foi fundado por um pastor, vamos colocar assim. E como é que você sentiu Ela, aí em relação a isso? ela não foi fundada por um pastor, né? Olha, Harvard foi já nos um. atualiza aí. É, é, o pastor, que ele chama de ministro, né? Porque É, o John Harvard ele era um ministro de Deus, né? Um pastor. Ele, ele doou o terreno, ele doou a biblioteca dele, toda a biblioteca dele, e ele fez doação, ainda aqui do espaço, gente, ó. E ele fez a doação de a sua 800, conexão tá 800 oscilando, libras, que naquela percebe? época, há 300 anos, há 400 anos atrás, era uma fortuna. Entendeu? Então ele fez, só para apresentar o ambiente para vocês aqui, isso aqui é o ambiente inteiro, que vocês estão vendo aqui. Eu vou Sim. sair do lado de lá, que é o lado da frente do portão de Harvard. Então, o John Harvard ele foi o doador para fundar uma academia, para fundar uma escola, né? E quando ele fez isso, não foi feito no nome dele, não deram o nome dele para as coisas, entendeu? E aí, quando ele recebeu o nome de Harvard, já foi depois, já quase 30 anos depois, que foi dado o nome aí para o John Harvard, da universidade, né? E aí, a sua segunda... Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Era para ver se você Ótimo. sentiu assim, como é que tá essa vivência, essa ambiência com relação à Gente, fé eu cristã. tô saindo aqui na Harvard Square. Vou dar uma virada para cá, não sei se vai dar para perceber alguma coisa. Sim, tá vendo, a imagem tá ótima. Tá ótimo? Tá. E o som? Ótimo também. Ótimo. Então, eu vou atravessar aqui, ó. Isso aqui já está de frente. Um dos portões eu vou entrar aqui em Harvard. Dois, por que está atravessando? E aí já entrei. Então, aqui já fica um pouco mais escuro. A gente já está dentro do campus aqui de Harvard, né? Já tem a parte de dormitório e bem ali tem a estátua do John Harvard. Vai ficar escuro aqui, gente. Eu não vou entrar não, tá? Tá Vai ótimo. ficar muito escuro lá para trás. A gente ia perder a qualidade da luz e tudo. Sim. Então, sobre isso, né? O que eu vi? Boston e Harvard são na, na igreja. Você dá um passo, tem uma igreja. Você vira de costa, tem outra igreja. Então, assim, é uma cidade muito pautada em cima dos valores cristãos. Entendeu? Você tem igreja em tudo que é lugar. Claro que perdeu muito a função. As igrejas estão bem esvaziadas, essas igrejas históricas, né? Eu fui na primeira igreja daqui. A gente tá perdendo o sinal, Casseb. Eu consegui ir lá do lado. Estão me ouvindo? Tá Sim, perdendo o sinal? o vídeo ficou travando agora. Agora? Continua travado. Eu acho que você saiu do Peraí. raio aí do sinal. Será? Mas ele tá na internet. Ah, é? Tá travado ainda? Ela tá pixelada agora, mas a gente tá te ouvindo bem. Tá bom, então eu vou continuar aqui, eu vou voltar aqui pro raio Tá. mais próximo aqui onde estava o sinal Aí bom, a imagem já melhorou, tá? já foi melhorando. Ah, legal. Não. E aí, então você tem isso, né? Mas é uma cidade hoje, muito agnóstica, muito ateu, pouca gente falando, sabe?
as igrejas esvaziadas. As pessoas que vêm de fora trazem mais fé do que as pessoas que têm aqui. Então tem isso, entendeu? Entendi. E E aí é, eu não tive, eu tive a oportunidade de né, mas não evangelizar, mas de me afirmar como cristão, seguidor de Cristo, né? Também, né? Entendeu? entendi. Então, nisso também acabou que influenciou, né? Essa afirmação de que eu preciso continuar de pé porque em alguns lugares a chama está se apagando, então a minha tem que estar acesa. Exatamente, exatamente. Cassé, para a gente Eu vou. encaminhar aqui para o Ah, fim, o nosso tema é intercâmbio cultural e de uhum, negócios. Vale a pena? uhum. E aí tá com você aí. Vale a pena? Gente, vale muito a pena com aqueles cuidados que eu falei para vocês no início, né? Moisés Yosef Safra, aqui no, tá vendo o que que era. Então, vale muito a pena, quem tiver a oportunidade de fazer esse investimento, pesquisem bastante, né, para adulto, faça a escolha correta do curso, participe de, tenha uma preparação mínima, porque acho que se eu chegasse zerado, não ia conseguir participar dos eventos de forma alguma, eu não ia conseguir participar, então você tem que ter iniciado o curso de inglês no Brasil, destravado um pouco o curso, né? Para poder você ter um aproveitamento, né? Mas vale a pena, vale a pena. Venha, venha com essa mente aí de expansão, esse intercâmbio cultural. Vale a pena você ter essa imersão de observar cada negócio que você vê, como as coisas são feitas, o nível de qualidade, como estão empreendendo, quais são as novidades que a gente vê aqui, não vê ainda no Brasil, mas que vai chegar no Brasil, o que está acontecendo aqui. Então, não venha só a passeio, né? Eu passei muito, mas com um olhar de empreendedor, com um olhar de aprendiz. Isso vale muito a pena para adulto que sabe o que quer, que você sabe o que que você quer, eu aconselho, vale muito a pena. Eu vou fazer um look aqui rapidinho antes de encerrar. Claro. E a mensagem do forasteiro, Casseb, eu vou mudar um pouquinho aqui. Vai ser com base nessa sua experiência. Ó, Então, olha aí, top aí, demais. Que a isso, perna de hein? corrida aqui, correndo. Eu acho que não tá tão frio, não, viu? Não, pior que não, mas está ventando lá fora. Não sei se vocês ouviram o barulho de vento. Até que tá Está tranquilo, o ventando ruído tá muito. tranquilo. Casseb, com Lá base do... nessa sua nova Ah, experiência, qual é a mensagem que esse forasteiro deixa para nossa geração? eu acho que a mensagem, tá vendo então a do acha, que é o negócio do inglês aqui, né? Você começar a falar com o acho, né? Como forasteiro, a gente é forasteiro em qualquer lugar, né? É Aqui a gente isso. é forasteiro na veia mesmo. A gente nem é daqui, é terra dos caras, né? É sobre Os isso. caras, os caras, eles, você se sente fora, um peixe fora d'água aqui, né? Porque você não fala a língua dele, você não parece com eles, você pensa diferente deles, mas o que é legal como forasteiro é você compreender que você é um forasteiro no mundo, mas que você está nesse mundo para fazer a diferença aqui, né? A mensagem que eu digo é não importa onde você esteja, você vai ser sempre seu forasteiro, né? E isso já te tranquiliza. Você fala, cara, mas se eu sou forasteiro, ok, vou continuar sendo aqui. Então, vale muito a pena vir aqui, ter essa experiência de forasteiro, de compreender a visão de mundo de outras pessoas, que você tem que se adaptar, tem que olhar o mundo, e principalmente que você tem que ter um propósito no mundo, né? Se você está aqui nesse mundo, você tem que ter o propósito do que é que você vai fazer nele. Então, eu descobri o meu propósito há muito tempo e eu acho que ele tem sítio com esse tempo de forasteiro aqui. Ele vai dar match aqui
com Boston, com os Estados Unidos, viu? Olha aí, É Casseb, isso, gente. obrigado pelo seu tempo, né? E eu tenho certeza que esse forasteiro já deixou sementes aí, que ele tá saindo como teacher daí, né? Então, um Tem isso, forasteiro né? teacher, foi professor aí, então deixou sementes aí. Eu tenho certeza que as pessoas que tiveram de passagem aí nesses dias com você nesse curso foram acrescentadas não só como você foi, mas também você pôde semear na vida dessas pessoas. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse bate-papo conosco, compartilhar um pouco da sua experiência aí nesse intercâmbio. Wesley, agradecimentos. Casseb, brigadão, viu? Valeu demais. Valeu. Experiências novas, eu acredito muito que a gente é acrescentado. Para a gente também é uma alegria imensa poder fazer esse tipo de episódio com alguém vivendo uma experiência diferente, uma De experiência forasteiro. de forasteiro, né? Uma passagem rápida, 35 Olha dias aí, é ó, quem rápido. estreou o nosso forasteiro na estrada foi o Casseb, pô. Pois é, Aí, ó, exato. olha aí que Gente, maravilha. deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem uma coisa que eu estou levando aí para o Brasil, que eu não faço parte do plano, não dá para revelar tudo, mas eu vou falar sobre duas coisas quando for oportuno, a vida financeira do americano, a vida financeira do brasileiro aqui nos Estados Unidos. O que eu percebi, com quem eu conversei, como as pessoas se comportam financeiramente aqui, sendo estrangeiro ou sendo americano. Mas isso aí é conversa para mais 1 hora de conversa com as pesquisas que eu fiz aí. Beleza? Vamos fazer outro. Mais um Forasteiro Explica. Casseb, obrigado. Te aguardo aqui no Brasil por um café. Valeu, gente. Boa volta para casa. Que o Senhor te proteja nessa volta aí. Deus abençoe. Valeu. Abração, Valeu. obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.